Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui estar falando sobre uma experiência, um outro sonho revelador que eu tive. Hoje é o dia das experiências que eu tive alguns anos atrás e que também me marcou muito. E foi uma experiência muito forte, mas muito forte. Outra experiência igual a essa eu não tive mais. Não teve, irmã Raquel, não tive. Mas antes de compartilhar a experiência, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Paz. Se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs, aqui no YouTube tem muitas pessoas que falam que foram ao inferno, que foram arrebatados ao inferno, e que foram ao inferno, que estiveram lá nesse lugar. Eu não ouso dizer que eu, Raquel, fui levada ao inferno, não. Eu não ouso dizer isso. Para mim seria muito forte, é muito forte, eu nem ouso dizer isso. Mas eu tive uma experiência, isso tem muitos anos, irmãos, muitos anos. Foi bem no início também da minha conversão. Uma época que a maioria dessas experiências foi da época que eu buscava muito ao Senhor e jejuava, tinha até um aspecto, uma aparência assim bem mais castigada, abatida por conta dessas experiências, né? E nessa época, irmãs, eu estava lendo alguns livros de Rebecca Brown, depois eu até parei de ler porque aquilo estava mexendo muito com a minha mente. Eu me lembro que eu li 2 livros dela, Ele Veio para Libertar os Cativos, e um outro, eu não sei se eu li 2 ou 3 livros, isso já tem muito tempo, mas os livros da Rebecca Brown mexem muito, tá? Mexem muito. E eu me lembro que eu estava lendo esses livros também, mexeram muito comigo, mas eu quero aqui relatar essa experiência, mas foi um sonho que eu tive. E eu não ouso dizer que eu fui ao inferno, mas essa experiência é uma experiência que me marcou. Eu me lembro que nessa época eu estava buscando muito, como eu já havia falado aqui anteriormente. E nessa época, irmãs, eu tive um sonho que eu estava em um lugar e o lugar era todo escuro. Não tinha esse céu azul, céu branco, não tinha, irmãs, não tinha. Quando olha aqui pela janela, né? Não tinha essa claridade. Não tinha, irmã Raquel, não tinha. E não tinha. Não tinha, não tinha. Era tudo escuro, tudo negro. O mundo era todo escuro, todo negro. E eu me lembro, irmãs, que tinha um homem do meu lado. Eu me sentia segura com esse homem. Eu creio que era um anjo do Senhor. Eu não via o rosto, mas eu sentia, aleluia, a presença. E ele me falava coisas. Tinha esse homem, né? Esse homem que era grande, grande. Ia ter uns 3 metros, 2 metros e meio. Era um homem grande. Eu me sentia segura. E o mundo, irmãs, era todo escuro, tudo preto. E diante de mim, eu estava assim num lugar, e diante de mim, assim na minha frente, apresentou-se um castelo. Um castelo.
igual esses castelos medievais, todo feito de pedras, igual de filmes. E tinha esse castelo. E o mundo era todo escuro, irmãs. E se apresentava esse castelo. E esse homem, ele dizia assim para mim: Raquel, aleluia, vamos? E eu, como eu me sentia muito segura, eu dizia: vamos. E esse era um castelo, irmãs, igual esses castelos medievais, muito alto, muito grandes. E tinha uma porta enorme, de ferro. Imagina, do lado de fora já era escuro. Ao entrar, que eu confiei e fui. Eu não ouso dizer, irmãs, que isso era inferno, que eu creio que não era. Eu não ouso dizer. E no final vou dar a interpretação, porque Deus me deu a interpretação. Nesse castelo, essa porta, quando nós nos aproximamos da porta de ferro, que era muito grande a entrada, a porta se abriu. E aí eu passei por aquela porta, aquele portão. E ao passar naquele portão, era assim uma escada, era um lugar assim escuro, mais escuro ainda, úmido, com um odor muito desagradável, e tinha uma escada descendo, como se fosse um calabouço, a gente descendo assim, descemos alguns lances de escada, e ele me conduzindo e eu descendo. Mas Raquel, como que você estava? Eu estava, irmãs, com vestidão branco, igual esses panos de saco que as irmãs usam, panos de saco. Tava com roupão branco, um vestidão até lá ao pé, irmãs, igual roupas das irmãs, como é que se fala? Da restauração. Eu estava com aquela roupa, estava com roupão. Até aqui a manga, mas sem adereço nenhum. Sem essas roupas, essa roupa comum daqui. Eu tava com uma roupa branca até lá embaixo, até o pé. Eu não lembro se estava de sandália ou se não estava. E eu lembro, irmãs, do meu cabelo. O meu cabelo não estava como era antes. Meu cabelo estava assim, ó, natural e comprido. Mas eu estava sem nada, sem brinco, sem nada. E ali Deus me dava aquela forma em que eu estava, era a minha vida espiritual, o meu corpo espiritual. As vestes. Mas eu me consagrava muito. Teve uma época que eu até orei e pedi ao Senhor, não me mostra mais nada não. Tô falando na vida real. Comecei a ler aqueles livros da Rebeca Brown. Não sei se alguém aqui já leu, mas aqueles livros altera a mente da pessoa, viu? E eu me lembro que eu parei de ler e pedi ajuda ao Senhor para Ele não me mostrar mais nada. E ali, irmãs, voltando aqui à revelação. Cuidado com esses livros, viu, amada igreja? Cuidado, cuidado.
E ali, irmãs, o que aconteceu? Nessa situação, eu fui descendo, era um calabouço, tudo escuro, úmido, tudo horrível, irmãos. Não tinha iluminação. E ali, irmãs, aquele anjo do Senhor, eu não vi o rosto, mas eu creio que era um anjo do Senhor. E chegou descendo, irmãs, era uma prisão. Uma prisão. E nessa prisão, amada igreja, era um presídio. Haviam várias celas. Ficava assim desse lado assim, várias celas, vários compartimentos. Eu olhava, eram vários compartimentos. E eu olhava naquela cela, tinham várias pessoas presas, sentadas naquela masmorra. Era isso. Tristes. Ali, mulheres, homens, e eram muitas celas. E elas estavam presas com grade. E ali aquele anjo, que eu creio que era o anjo do Senhor, ele falava: abra a cela, pega a chave. Irmãs, eu tinha uma chave. Eu tinha uma chave, mas essa chave não era uma chave pequenininha, igual de porta. Era uma chave grande. E na verdade eu tinha um molho de chaves. Eu tinha as chaves daquele lugar. Era um molho e eu tinha uma chave específica que era grande assim. E eu pegava e eu colocava ali, irmãs, e abria a cela. E as pessoas, aleluia, as pessoas olhavam para mim e ria, irmã Raquel, sorria. Elas estavam tristes, assim, caídas, quando eu me aproximava. E eu pegava a chave, quando eu abria, irmãs, elas sorriam e saía. Eu vem? Vem? Elas saíam. E ali elas saíam. Elas estavam magras, abatidas. Estavam ali aprisionadas. E ali eu ia em cada cela e abria. Então, irmãs, eu fiquei muito tempo, depois que eu acordei, né, pensando. E Deus me deu a interpretação. A interpretação. Deus me deu a interpretação do sonho. A interpretação foi que era o mundo. Aquele castelo simbolizava o mundo. E aquele castelo simbolizava o mundo nas mãos do inimigo, de Satanás. Irmã Raquel? E essas pessoas, irmãs, essa chave, a interpretação que Deus me dava e a forma como eu estava vestida,
era a minha condição espiritual. Não era a minha condição física, o externo, exterior. Não, era a minha condição espiritual. E quando eu falo isso, irmãs, eu me lembro sempre daquele versículo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Porque no mundo espiritual, eu creio que você saiba, nós somos reconhecidos e vistos por esta roupa espiritual. Repito, no mundo espiritual nós somos reconhecidos e vistos por essa condição interna espiritual. Então a minha condição era aquela, representando santidade, santificação. Então, e essas pessoas, irmãs, que estavam lá nesse castelo, que o castelo simbolizava o mundo, a interpretação simbolizava o mundo, era o mundo, e ali as pessoas estavam aprisionadas. Detalhe, irmãs, eu não tinha esse canal, eu acho que eu não tinha nem um grupo de oração no WhatsApp na época. Tinha não. Não tinha canal não. Se eu tivesse o canal naquela época, irmãs, eu creio que esse canal hoje já teria esse canal. Se eu tivesse canal naquela época, esse canal eu abri faz muitos anos, essa conta. Mas eu não gravava vídeos, não... É tanto que tem muitos anos, mas eu não gravava vídeos. Eu creio que se eu tivesse começado a gravar desde aquela época, hoje o canal já teria o quê? Uns 50 mil, 100 mil pessoas. Mas tudo é no tempo de Deus, irmãos. Porque não era para ser. Não era o momento. E ali, irmãs, o que aconteceu? A interpretação que Deus me dava era essa. Era essa. Era essa. E essa interpretação, as pessoas estavam aprisionadas no mundo. E o mundo simbolizava essa grade. As pessoas estavam presas por diversas razões. Vícios, pecados, condição. E essa chave, irmãs, a interpretação que Deus me dava era a palavra. Era a palavra. Era a palavra. A palavra que tem o poder de libertar. E as pessoas vinham. Eu creio que isso tem a ver com esse canal, eu creio que isso seja a palavra, a pregação, a mensagem da palavra, dos lugares que Deus já me levou, dos lugares que Deus ainda vai me levar. Eu creio, irmãs, que isso tem muito a ver e é a palavra, essa chave é a palavra. Porque eu não pregava o livro do Apocalipse, né? Eu tinha até medo de ler o livro do Apocalipse, pasmem todas vocês. E eu me lembro, foi bem no início mesmo da minha conversão, foi lá na igrejinha. Eu vi as pessoas pregando, os pastores, as pessoas pregando, não entendia nada, irmãs. E ali eu pedi a Deus o ministério da palavra. Falei, Senhor, me ensina a pregar. E de lá para cá foi um processo. Então, irmãs, eu creio nisso. Amém, irmãs? Então, em nome de Jesus, essa experiência que eu contei aqui, eu espero que sirva de edificação para a tua vida, para a tua chamada, para o teu ministério. Eu não uso dizer, né, que era o inferno, mas foi uma experiência também muito forte.
e que o Senhor nos ajude a cumprir com o propósito. Amém, irmãs? Deus abençoe. Paz.